Oi, amores! Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos. Olá! Hoje a gente está aqui com uma conversa muito importante e interessante, e com uma convidada mais importante e mais interessante ainda. Mas vamos para o tema primeiro. A gente vai falar sobre sexualidade feminina. Sim, estamos no mês das mulheres, então a gente vai focar nas mulheres, em temas femininos, e a gente trouxe a nossa primeira convidada para falar sobre isso. E ela é simplesmente maravilhosa, gente. Ela é jovem e ela já é empreendedora, já começou o seu próprio negócio, já está fazendo sucesso, e o negócio dela simplesmente é uma sex shop virtual. Então, assim, quão maravilhosa ela não é, né? Ela é inteligente, ela é sensata. Então, assim, vou deixar para vocês conhecerem. Gabri, fica aí para você se apresentar, quem você é, como que a gente te encontra, como é a sua loja. Vou falar. Eu sou a Gabri, né? Gabriela, tenho 18 anos e, a ideia para eu começar o sex shop foi muito aleatória, assim. Eu sempre tive vontade de, criar alguma coisa e eu nunca soube o que. Eu só tinha vontade de criar, vender alguma coisa. E aí eu, pensando sobre o que vender, veio essa ideia do sex shop, mas completamente aleatória, e eu comecei a estudar um pouco sobre como seria a venda. Vou estudar mesmo, falar com revendedores de sex shop e tal. E aí foi isso. E aí, no mesmo dia, eu já fui pra casa da minha prima, ela me ajudou a criar, a logo e tal. Eu já mudei muitas vezes a logo, mas ela me ajudou nesse início de processo. E aí foi isso. E aí, no mesmo dia, eu já procurei o fornecedor e eu já peguei o contato dele. Só que eu peguei o contato de um cara completamente errado. E aí eu passei o dia inteiro no centro de Niterói, voltei sem nada, eu voltei frustrada, porque eu já queria começar a botar as coisas e tal. E aí demorou umas 2 semanas, e aí que começou de verdade, porque eu achei uma pessoa boa, que entendesse o que eu queria, que me ajudasse também, porque eu nunca tinha feito aquilo, né? E, querendo ou não, também não entendia muito bem sobre todos os produtos e, não conseguia explicar sobre. E aí foi isso. E aí agora eu encontrei um fornecedor legal e tô vendendo. E isso. Linda, gente. Muito, Amei, né? esse gás dela para empreendedora. E ela pegou o melhor momento, né? Porque sex shop virtual, onde a gente está nessa pandemia, que está tendo que fazer compras online, meu amor, tá bombando. Sim. Não, pois é, e assim, é muito interessante porque a ideia dela, como ela falou, né, veio aleatoriamente, mas ao mesmo tempo que veio assim meio que do nada, mas veio de uma forma muito bem estruturada, assim, na cabeça dela. O que ela queria foi porque ela começou a fazer pesquisa e tudo mais, né, pelo que eu sei. Então ela teve alguns objetivos aí, não foi, Gabri? Que você viu que algumas sex shops não eram muito voltadas aí para alguns públicos específicos. Não era... na verdade, o que eu achei era que, era só, post sobre produto jogado, assim, sem explicação nenhuma, voltado completamente para satisfazer uma coisa e dane-se todo o resto da população mundial, sabe? Que é gigantesca, né? Que é gigantesca. Existem muitas outras possibilidades de mil coisas. E era uma coisa muito, por exemplo, casal, o que eu pesquisei, né?
Era uma coisa muito a dois, não era uma coisa, tipo, pra pessoa, pra fazer a masturbação sozinha, pro prazer sozinha. E foi isso. É uma coisa muito também pra hétero. E eu não via coisa pra outras sexualidades. Era uma coisa também muito... Essa coisa que eu tô falando, só jogada, seletiva, sabe? né? Seletiva, sem informação, sem ajudar as pessoas mesmo. Porque as pessoas que chegam lá, às vezes, não têm informação sobre o que elas querem, sabe? Claro. Uma coisa que, tipo, chega muito tipo, que eu recebo muita mensagem, é, tipo, ajuda, tipo, o que eu quero comprar, eu não sei o que eu quero comprar. Porque é uma coisa que não é debatida, não é, tipo, falada, as pessoas não explicam, tipo, o sentido de tal vibrador, ou, tipo, e aí os clientes não sabem o que querem comprar. Sim. E aí é uma coisa muito debatida também. E aí foi por isso também. Você está trazendo informação e acessibilidade, né? Diversidade. Sim. Porque realmente isso é muito de praxe. Esses produtos, a gente vê muito essa questão heteronormativa na venda, numa legenda de um post, sempre colocando lá, você compra para o seu namorado, para o seu parceiro, ou para sua parceira, mas sempre tem essa linguagem heteronormativa. E outros casais podem achar que nem tem produtos para eles, né? Sim, exatamente. Às vezes não tem conhecimento nenhum de que existe um mundo inteiro de diversos produtos para possibilidades. Exatamente. Não, mas falando na quarentena, eu li uma pesquisa em que houve um aumento de 50% de produtos de sexy shop nessa quarentena. Agora você vê. É um meio onde a galera tá realmente se conhecendo, né? Buscando, pelo menos. E olha a inteligência da garotinha aí. que querendo nada, não querendo nada. Olha só o público aí que ela pegou. Mas também é porque querendo ou não, pelo que eu saiba, e aí Gabriel está aqui para me desmentir, mas é porque é uma coisa despretensiosa. Começou como, se der certo, ótimo. Se não der certo, tudo bem. Mas como uma ideia muito de todas essas questões, né, que você falou, que a Camille também complementou, de como esses produtos, as vendas, são muito voltadas para esse público cis heteronormativo e para esses casais, não para outros tipos de casais ou, enfim, outros tipos de parcerias sexuais, ou para alguém que esteja sozinho, um indivíduo, né? E você pensou muito nessa questão da explicação e, gente, é genial, assim, porque para mim o que mostra a inteligência é a acessibilidade que a pessoa traz para algo que talvez não seja acessível para muitas pessoas. E é o que a Gabriel faz na loja dela, que é Nosso Libido. Não sei se a gente já falou aqui o nome. É Nosso Libido, @ É nosso ponto libido. Vamos seguir, galera. Isso. E ela faz isso perfeitamente com os vídeos dela, com os posts que ela fala dos produtos. Tem um vídeo dela fazendo também, que eu amo, gente, é o melhor vídeo de todos, sério. Da camisinha do óleo de coco, Gabriel. Como é que foi isso? Maravilhoso esse vídeo. Então, eu fiquei em choque também na hora de gravar, dá pra perceber pelo vídeo, né? Porque eu não fazia ideia que isso acontecia. Foi realmente um teste ao vivaço pra ver se rolava mesmo, porque o óleo de coco cria poros na camisinha, e aí durante a penetração, esses poros vão se dilatando, até que a camisinha explode. Explode não, né? No caso, ela cria buraquinhos, mas como ela tava cheia, ela explodiu. Sim, são informações que as pessoas não passam, né? Eu falei com Bia, eu vi o vídeo da Gabriela sobre o óleo de coco e a camisinha, já falei para vários pacientes, olha, cuidem, por favor, pensem nos lubrificantes que vocês vão usar. Falei, gente, saí contando, eu descobri e saí contando que eu sou dessas. Mas porque são informações que a gente precisa realmente repassar, né? Mas assim, voltando um pouco, dando uma organizadinha na nossa bagunça de conversa, que a gente já vai voltar a bagunçar, se a gente é dessas.
Mas para falar um pouco sobre o porquê que a gente pensou nesse tema, sexualidade feminina. Porque é um tabu, né, gente? É um tabu, infelizmente. Gigantesco. Muito. Muito mesmo, assim. Enquanto os meninos, ele é naturalizado, né, que a masturbação, o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, eles são ensinados mesmo, né? Chega na puberdade, ganha uma revista, vai ver um filme, ou o pai leva para algum lugar. Não, e isso vem lá de trás mesmo, porque chegava, sei lá, em tal idade, eles levavam os meninos para bom, que na época era chamado prostíbulo, enfim, não sei. Mas, enfim, para perder, entre aspas, perder a virgindade, né? Porque ainda tem esse conceito que, enfim, não é tão... É uma outra conversa. É uma conversa gigantesca também. Mas, para, enfim, iniciar a sua vida sexual, né? Quer dizer, com 12 anos, sei lá, 11 anos. E as meninas não, elas eram criadas, sempre foram criadas para, não, essa é mocinha, não pode botar a mão, fecha sujo. A perna, senta direito. Exato. Vai botar a mão aí pra quê? Vai dar espinha. Eu já ouvi isso de paciente. Vai dar espinha, vai perder a mão. Aí juro que eu ficava chocada como que tem pessoas que falam isso ainda hoje, 2021. É surreal, né? Muito. Mas, assim, eu não queria tanto chegar nessa questão, mas é porque realmente tem um fundamentalismo religioso que, assim, influencia muito com relação a isso. É inegável, a gente não pode deixar de falar, não tem como. Não, tem diversos fatores. Tem. E essa questão é uma delas, assim, você porque fala sobre você... O homem vem com essa coisa de, é instinto, é homem, né? É homem, a gente entende. Mas a mulher não, a mulher é uma coisa que, né, se for fazer algo além, se for uma mulher que tá se permitindo, que faz o que quer, já começa a ter nomes que são ofensivos, né? Que são chamados de para machucar, para ofender mesmo, né? De termos pejorativos. Agora, homem não. Homem é pegador, homem é o cara legal da roda, é o cara que todo mundo quer ser, ou enfim, é aquele cara assim, todo mundo, ou os caras querem ser e as mulheres querem pegar, enfim. Mas, e é isso vindo de trás para cá, a gente vê como é que reflete na história, assim, o quanto que as mulheres foram reprimidas sexualmente e o quanto que até hoje isso acontece. O entendimento delas, né, com relação ao corpo também, porque antes o corpo da mulher era para dar prazer ao homem, não tinha essa ideia dela dar prazer para si. Não. E nessa questão de discutir isso, a gente vê o quanto tem mulheres que não conhecem alguns produtos, e produtos assim, eu acho que é um último nível comprar alguns produtos, né? Porque tem algumas mulheres que não sabem nem como tocar o próprio corpo, elas sozinhas. Ter essa questão de se amar, se conectar consigo mesma, para depois pensar que existem outras formas de sexo, né? E aí a gente vê essa questão de, por que algumas mulheres nem pensam, acham isso uma coisa abominável, que é só para homem mesmo, e que produtos assim é só para homem. Falar isso com algumas mulheres, ninguém está querendo impor nada aqui com esse podcast, mas é sempre bom buscar entender o porquê que você não consegue, o porquê você acha que é muito surreal e se vai acontecer alguma coisa. Porque a gente, como psicóloga, a gente ouve de tudo com relação a isso. E achar que é um pecado, uma coisa que pode acabar com a sua vida, isso é tóxico, machuca a si mesmo, porque a gente está falando do seu próprio corpo. E quando a gente está falando de amor próprio, engloba tudo isso, né? Exato.
E assim, quando a gente deixa de conhecer, porque assim, querendo ou não, a terapia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. E aí, se você se nega a conhecer uma parte sua, sendo ela, enfim, a que for, você não está se conhecendo por completo. Então, assim, se você se nega a conhecer o seu corpo, e a gente sabe, olha, gente, isso não é coisa de antigamente, não, isso acontece hoje em dia. Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres hoje que não conhecem a anatomia feminina, que não sabem, que não tem mulher que não fala vagina, porque fala algum apelido, que fala alguma outra palavra que acha infantilizando o órgão genital, olha só. Exato. Que não sabe do clitóris, que não sabe da vulva, que não sabe, enfim, do nosso órgão mesmo, da nossa anatomia, do nosso corpo. E isso é muito importante, porque isso aí também ultrapassa, né? Isso daí também já vai para uma questão de saúde íntima, né? A gente precisa se conhecer para a gente saber também quando tem alguma coisa de errado, que talvez a gente precisa procurar um médico, enfim. Então, além de se conhecer para poder explorar essa parte, a gente também precisa se conhecer para poder cuidar do nosso corpo, para poder cuidar da nossa saúde. Por isso que a educação sexual é tão importante, né? E aí as pessoas não entendem o que a gente fala sobre educação sexual. E é isso. A gente vai falando de saúde, informação, conhecer o próprio corpo, sem ser aquelas aulas batidas de biologia, né? Mulher tem isso, homem tem aquilo, essas aulas super hétero também. E aí a gente pula essa parte, mas conhecer a questão de quem pode tocar em você, se você sentir alguma dor, o que aconteceu, isso é um básico. E isso que a Bia falou me lembrou uma conversa que a gente teve com relação a um episódio que teve no BBB anterior, não foi esse agora não foi a 20ª edição, que teve uma participante que foi falar que por onde saía o xixi era o mesmo lugar que saía a menstruação, não foi isso que ela falou? Foi. E aí tinha a Marcela, que é ginecologista, né, que foi falar sobre essa diferença. Sim. Então, olha só como não tem idade, classe social, essa questão da não informação, o quanto que a mulher não conhece o próprio corpo e simplesmente sai falando as coisas. E aí a gente vê que é necessário, assim, uma conversa muito simples, mas é necessária, né? Com relação à sexualidade, o que está sentindo, do que gosta. Eu vejo em consultório muitas mulheres cobrando, porque meu namorado não sabe me dar prazer, ele não acha o meu clitóris, nananã, como se ele fosse obrigado. E algumas não sabem nem o que é, onde fica, e coloca essa responsabilidade também em cima do homem. E aí a gente vê que o machismo prejudica tanto um quanto o outro, né? Que o homem já vai achando que é obrigado a lhe dar prazer, porque se não der, ele não foi homem. Ou então é o contrário, né? Ou então ele não tá nem aí pro prazer dela, o que acontece muito. Também. Temos os dois lados. Só tá ali pra se satisfazer e ela é só um objeto. Exato. Temos os dois lados. E é por isso que é uma conversa tão importante. Uma coisa é você reclamar só que não consegue ter prazer, mas você já conheceu o seu corpo para descobrir como ele gosta? Porque não é uma receita de bolo, não é igual para todo mundo. Não, porque minha amiga, ela acaba tendo orgasmo em 3 minutos. E você vai se comparar, acontece muito da comparação. E não é o melhor caminho. Às vezes, conversar sobre isso tanto com médicos, né, com ginecologistas, conhecendo, sabendo se tem alguma coisa, porque a gente está falando de questões emocionais, psíquicas que acontecem, mas também tem algumas disfunções que são de cunho biológico, outras coisas assim, né? Que precisam ser tratadas devidamente, né? Tem coisas que são psicológicas, como você estava falando, tem coisas que são
fisiológicas mesmo do corpo que precisam ser tratadas. Então, mas a questão justamente é quebrar tabu, porque é uma coisa que a gente precisa falar, sexualidade. Não é um bicho de 7 cabeças, gente. A gente fala de sexo, a gente fala de sexualidade, a gente fala de masturbação, a gente fala dos órgãos sexuais. Não é um bicho de 7 cabeças, não deveria ser. As pessoas, todas as pessoas, deveriam conhecer seu próprio corpo. Isso é o mínimo. Não tem um grande... não deveria ter, na verdade. Não deveria ter uma grande coisa assim em torno. Não consigo nem achar uma palavra, porque fica uma... Um mistério. Mas ela... mas ela falou isso. E aí fica uma coisa meio constrangimento. Uma coisa... Gente, não. Vamos naturalizar. Como é que os chegam até você, Gabriel? A maioria é mulher, homem? Então, a maioria são mulheres e elas chegam muito nessa dúvida mesmo, de tipo assim, eu não sei o que eu quero. Porque às vezes as mulheres não sabem nem onde é o próprio ponto G e chegam me perguntando, tipo, como eu vou descobrir o que é isso, onde fica isso e tal. E é uma coisa muito conversada, tipo, sem problematização, sem tabu nenhum, porque também causa um constrangimento. Às vezes, se eu usar, tipo, termos muito técnicos, vai causar um constrangimento na pessoa. E aí chegam muito nessa dúvida mesmo. A maioria chega perguntando o que quer do que falando, tipo, quero tal coisa. A maioria chega nessa, tipo, dúvida do que eu vou querer. E aí... é muito uma conversa também. Eu, tipo, vou perguntando se a pessoa já se masturbou, sabe o que prefere, se prefere a penetração, se prefere a estimulação clitoriana. E é muito uma conversa muito tranquila para saber o que a pessoa quer. Olha só, né, como é que é. Chega até você para você dizer como ela recebe prazer. Não, mas porque é muito essa dúvida de não sei. Porque sempre... Nunca fez a masturbação, ou sempre teve um homem, né? Sim. E o que é muito legal também no trabalho da Gabriela é que ela deixa muito claro essa questão do anonimato, não só para quem for procurar ela para fazer perguntas e tudo mais, e enfim, fazer compras, mas também quando você compra com ela tem todo um jeitinho para poder levar, né, essa encomenda até você de uma forma que não fique na cara que é uma compra de sex shop. Então pode ser uma coisa que seja só sua e ninguém precisa saber. Ninguém precisa ficar bisbilhotando. É um presente que você comprou para você. É muito interessante isso. E outra coisa que ela falou também, né? É a questão do prazer com penetração, o estímulo no clitóris. Tem essa discussão também entre o público feminino por conta disso, pela ideia do sexo heteronormativo e só existir prazer com penetração. Esses dias eu vi o que deu o que falar, e eu até ia falar com você, Bia, da gente falar sobre isso no Naves, porque eu vi um post falando sobre a Sabrina Sato ter ganho um vibrador da Juliana Paz. Eu ia falar isso aqui agora. Eu ia falar, não, eu não ia falar agora, mas eu vi isso e eu também pensei exatamente, a gente precisa falar sobre. E eu pensei exatamente em trazer isso pro podcast. Ótimo, porque eu fiquei chocada com os comentários, juro. Todos os comentários caindo matando em cima dela. Nossa! E não só dela, como do marido, do tipo, ai, então ele não é de nada, porque você precisa de eu. Não tá dando conta, exatamente. Essa frase tinha muito. Não, isso tem muito feio. Sim, mas é muita a ideia do prazer só com penetração, né? É ignorância também.
é uma ignorância também, porque assim, você não tá, a pessoa tá indo atrás de produto de sex shop, ela é casada, então é porque o marido já não tá dando conta. E assim, é uma ignorância que a pessoa, ou o casal, ou enfim, acaba perdendo. Eu tive uma conversa com a Gabri também, um pouco parecida com isso, com relação a essa questão de falta de informação e o que a pessoa perde com isso. Mas enfim, já é uma outra coisa, né? Mas tem. É muito uma coisa de que é uma coisa pra ela. Ela deu de presente e ela usa sozinha só o que ela. Não tô dizendo que ela não faça, mas assim, as pessoas pensam, tem esse pensamento. Ela ganhou um vibrador, ela vai usar sozinha porque o cara não tá dando conta. Mas, gente, tem tanta possibilidade. Sim, ela pode usar sozinha, por que não? Ela pode usar mesmo sendo casada, mas também ela pode usar junto com o cara. Inclusive, isso pode ser, bem legal para ele também, né? E isso pode ajudar muito a vida sexual do casal. Então, isso é ignorância, isso é até um preconceito. Mas eu vi o quanto o machismo estava ali firme e forte naqueles comentários. A ideia de que ela só vai ter prazer com o marido dela, da forma que todo mundo conhece, né? Penetração. E não pensar que existem outras formas de ter prazer. A gente não sabe nem que vibrador é esse que ela ganhou. A gente não sabe o que ele faz. Por onde que ele começa, que tipo de prazer que ele vai dar pra ela. Mas eu vi também essa questão do machismo enraizado, principalmente nas mulheres também. Porque o que eu mais vi nesses posts, pelo menos os perfis que compartilharam, foram comentários de mulheres, né? Sim, o quanto foi dolorido ver isso, né? Porque quando a gente está falando de sororidade, de entendimento de como é o percurso da sexualidade feminina, é para todas. E aí essa ideia, se mulheres estavam falando aquilo, o que os homens não pensam sobre, né? E só fomenta essa pressão dele ter que sempre estar ali querendo. É isso que eu ia falar. É uma coisa que acaba colocando, sendo ruim, no caso, para os dois lados, né? Não tem lado, mas enfim, para os dois gêneros, enfim. Porque, assim, as mulheres, elas precisam entender que o prazer, ele vem de diversas formas. Tem muita mulher, mas muita mulher que não consegue mesmo sentir prazer com penetração. Isso é um fato, sim. Acontece. Então, e aí, a importância do autoconhecimento, de você conhecer seu corpo, você saber o que tá acontecendo, o que tá rolando, e o que ele quer, o que ele pede, e de você ter esse diálogo com a pessoa que você tá, né? Se você tá com alguém. Mas, e aí vem também essa questão muito negativa pro cara de que, nossa, que ele vira piada, né? Ele vira piada de que, nossa, sua mulher precisa da ajuda de um vibrador, não sei o quê. Gente, não. Eles têm que ser pessoas muito bem trabalhadas, resolvidas, porque comentários assim bate direto no emocional daquela pessoa. Aí quando a gente tá falando de saúde, quando a gente tá falando de saúde emocional, saúde mental, é isso aí. Você imagina se o marido do Sabrina Sato não faz uma terapia, como que ele não ia estar agora? O Brasil achando que ele não dá conta da mulher que ele tem. Não sei. Não, e a Sabrina Sato, ela é conhecida como uma mulher, um mulherão, assim, né? E que sabe o que quer e tudo mais, mulher decidida e tal. Então, assim, isso querendo ou não, infelizmente, já perante a sociedade, parece que diminui o cara que tá com ela, né? Porque ela é independente, ela tem o dinheiro dela, ela tem a profissão dela, e ela não precisa de outra pessoa para sustentar ela financeiramente. Ela é extremamente inteligente, e isso intimida muitos caras, muitos homens, sim, né? Sim. E já deixa nesse, sei lá,
subconsciente coletivo aí. Alô, Jung, pra quem é verdade. Da turma de psi aí. Uma mulher que entende disso dá medo, né? E assim, o povo já fica, quem tá com ela deve ter, né, deve ter que se esforçar muito, então deve ter que fazer terapia para poder acompanhar ela. Sei lá, sabe? As pessoas ficam achando isso, assim, ninguém conhece o cara, ninguém sabe como é que é a relação deles, como é que eles equilibram aquilo ou não. Então, assim, e agora, porque é complicado, eles têm uma filha, e aí eu fico pensando, sabe? As pessoas começam a falar, e aí eu já fico pensando, gente, ele é pai, essa criança, tá, agora ela não consegue ver, mas na internet, né, tá sempre aí. Terra de ninguém. Se isso chegar no ouvido dessa criança em algum momento, sabe? As pessoas não têm uma noção. Os comentários, assim, sempre vão existir, infelizmente. A gente que vai fazer a chata do rolê, como sempre, trazendo informação e falando. Você vê, a Gabi vendendo esse produto. Gente, tão novinha. Ai, gente, 18 anos, coisa linda. Já nesse gás meio Ingrid Guimarães e de pernas pro ar. Com certeza pode rolar comentários aí no perfil de que ela está fazendo uma bobeira, incentivando pessoas a fazer uma coisa que é abominável. Pode acontecer. E a vontade que ela tem de levar informação e diversas formas de prazer para outras pessoas vai ser bem maior que isso. Porque eu acho que ainda vão ter pessoas assim. Mas é a ignorância, né? Sim. Fala aí, Gabriel. Com certeza, já aconteceu? Já, muito. De chegar, tipo assim, nem em comentário não, me chamar, tipo, na direct, sabe, falar. E não só pessoas desconhecidas, até gente da minha própria família, tipo, minha tia já chegou, já falou, tipo, sério, você realmente está fazendo isso? Tipo, me botar palavras, tipo, completamente me rebaixando, realmente muito, por eu estar distribuindo informação, sabe, de autoconhecimento, e ela achar que isso é um absurdo, que a masturbação feminina é pecado, sabe? Mas tipo, como se fosse algo completamente errado, e tipo, toda vez que eu compartilho no meu perfil normal, assim, sozinho de mim, ela sempre fala, me chama na direct, fala, você continua fazendo isso é um absurdo. Só que assim, por exemplo, minha mãe me deu completo apoio com eu criar isso, então, tipo, sei lá, eu fico pensando em pessoas que não têm essa base de apoio, que começaram um negócio e estão sendo completamente rebaixadas Pra mim isso é tipo um pensamento muito retrógrado, e então, tipo, isso começa a entrar na cabeça das pessoas e as pessoas desistem, sabe? Então, tipo, eu fico muito feliz por ter, tipo, esse apoio de parte da minha família, né? Porque não que, assim, não sei se isso vai parecer um pouco errado, mas não que eu precise desse apoio, mas esse apoio faz bem também, sabe? Porque às vezes, tipo, e não que isso também me afete, porque eu já erradamente me acostumei com essas mensagens que eu recebo de pessoas completamente aleatórias, mas eu fico triste porque às vezes, tipo, no assunto de família entra nesse assunto sobre prazer feminino e masturbação, e é estimulado ao homem, e para a mulher é algo que nem se toca no assunto, sabe? Não é nem que já é falado como errado, é algo que nem se toca no assunto. E quando se toca, a mulher é rebaixadaça. E não tem nenhum apoio, e isso pode entrar na mente. Esse problema de entrar na mente é absurdo. E é isso. Cara, é chocante isso, porque é bom você ser blindada com relação a isso, porque comentários assim podem desmotivar você de continuar seguindo o seu caminho, sabe? Sim. Desmotiva não. Então, acho ótimo, pelo amor de Deus. Isso daí, na verdade, acho que dá mais gás, não? Com certeza. Dá vontade de postar 20 vezes 1000 coisas mais, e vontade de fazer mais vídeos explicando mais coisas. Às vezes até dá vontade de mandar pra ela aqui. Toma essa dica. Toma essa diquinha aqui.
Dá Falou vontade. duvido, Tá é o precisando. combustível dela. É. É uma questão de realmente, nossa, como assim, né? Tem alguém tão próximo de mim que pensa desse jeito e... Uhum. E por uma ação que eu faço já me desclassifica Uhum. Mas são bizarramente. os adjetivos, né? Como as Uhum. mulheres que buscam se conhecer dessa forma também são conhecidas, devassas. E tem nada a ver dentro do que se espera do papel da mulher, né? Uhum. Que é uma mulher recatada, é aquela mulher que não fala sobre sexualidade, porque eu sempre escutei, pelo menos, que homens que pensam em sexo, não mulheres. Mulheres pensam na casa, Sim. na louça, na roupa, no filho, não sei, em tudo. Não, e aí, assim, eu tava também pensando quando... Porque eu tive outras conversas não relacionadas aqui, mas com outras amigas. E eu pensei diretamente nesse podcast que a gente tá gravando aqui agora, que a gente estava combinando. Porque pra mulher... Eu acho que eu cheguei a conversar com Camille sobre isso. Mas assim, pra mulher, muitas vezes, quando vem, né... esse tipo de informação, esse tipo de interesse vem através da leitura, através de livros. Sim. Muitas vezes. Então, assim, a gente não pode esquecer também da importância da literatura aqui, porque às vezes é aí que tá a questão, porque para homem, às vezes, sempre foi aquela coisa da revista, das imagens e tal. Uhum. Com a mulher... vem com narrativa, com histórias Contos. Uhum. E mexer com essa questão da imaginação, mexer com essa questão do o que é legal, o que você gosta, o que você não gosta, dentro do próprio gênero. Que tem alguns romances que são eróticos e tem romances que tem partes eróticas, né? Tem uma pequena diferença aí. Uhum. Mas aí depende. Agora sim, a gente já vê que tem várias, em sua maioria são autoras, são mulheres, que falam sobre sexo. Mas assim, isso daí é uma coisa que lá atrás, tipo, era uma coisa meio que tida como que feia, assim, se uma mulher era vista lendo um livro desses, assim, sabe? Uhum. E querendo ou não também, é aquela coisa, né? A capa, muitas vezes, que vende é um homem sem camisa. E às vezes, cara, é um negócio completamente... Assim, tem muitas cenas de homem sem camisa no livro. Espero, né? Se for erótico, espero que tenha, assim, né? Mas às vezes não é assim, desse jeito, sabe? Mas é porque... acaba tendo que apelar para algum lado para poder fazer a sua para poder vender, né? É o marketing. Exato, marketing. E não deveria precisar disso para poder vender. Deveria ser erótico e pronto, acabou. Quem gosta lê, quem não gosta não lê. Igual a tantos outros estilos e gêneros literários. Mas a gente, enfim, voltando, a gente precisa enxergar aí a importância e dar valor a esse tipo de literatura, porque ela é sim importante para muitas mulheres que às vezes se permitem conhecer muita coisa através de livros, né? E aí, daí, eu não tô dizendo que as informações todas estão em livros de ficção. Gente, não, né? Tem livros, inclusive, que a gente precisa alertar que não é exatamente aquilo ali. Enfim, tem livros que têm muitas problemáticas. Porém, é importante porque isso acende, né? A pessoa acorda para aquilo ali. Então, se tá acordada, conversa, sabe? Conversa com alguém, com as amigas, com primas, com quem estiver perto. Procure mais informação além dos livros de ficção, assim, né? De histórias, de romance e tal.
E uma coisa vai levando a outra. E procura você mesma se conhecer. A partir do momento que você se interessa por isso, você pode se interessar por você mesma. Mas isso também tem a ver com a questão de outros estímulos, né? Porque homens são mais visuais. Né? Então, os livros trabalham todos os outros estímulos nas mulheres. E isso faz diferença, né? A questão de você trabalhar a imaginação, estar ali dentro daquela história. Não é só pelo homem sem camisa na capa do livro que a mulher vai. Ela vai buscando outras coisas. Exato. E aí, às vezes, não é nem de homem que ela gosta, meu bem. Ela vai usar o que está escrito pensando em quem ela quer. Então, a gente vê aí outros estímulos sensoriais que são tão importantes. Mulheres dão muito valor para cheiro, sons. Isso é legal a galera aprender, entendeu? E a gente entende essa ideia do visual, porque desde sempre o aprendizado aí é como, né? Os filmes pornôs que tá todo mundo acostumado. É só a gritaria, uns negócios meio... meio não, completamente distorcido e... Livros têm história, né? E aí a gente precisa trabalhar esse estímulo antes de... Porque assim, querendo ou não, os livros eles trazem essa questão de que a importância... E aí, Gabri, por favor, venha aqui e traga a sua expertise. Mas da importância das preliminares. Isso. Não, então, é porque, sei lá, muito por causa desse lance de pornô e dessa história toda, o povo acha que é só chegar e já ir direto pro negócio e já tá tudo certo. Só que não é assim que funciona. Principalmente a mulher, ela precisa de uma estimulação para gerar lubrificação, para não ser uma coisa que vai machucar, uma coisa seca, pode até sangrar, sabe? Então, a preliminar é justamente para isso, até para a pessoa se sentir confortável com o parceiro, para se sentir confortável com a pessoa, porque o sexo não é assim, eu não considero o sexo só chegar e já ir direto ao ponto. Eu considero o sexo todo esse conjunto da preliminar e tudo mais, porque eu acho que é uma conexão com a pessoa também, ou não conexão, mas uma coisa que só se sentir confortável com o ser humano que está com você. Sim. E é muito necessário, porque se não tiver lubrificação, vai ser uma coisa que vai doer, vai machucar. E às vezes a mulher não se sente confortável em falar que precisa de uma preliminar, porque rola todo esse negócio de pornô e idealização de uma coisa que não existe, não é assim que funciona. E é isso. Tipo, não sei se deu pra entender. Claro, você foi ótima, deu sim. Eu lembrei até, enquanto você estava falando, de uma música da Selena Gomez, When You're Ready, Come and Get It, né? Como se fosse isso, assim, tipo, quando o cara quiser, vem e pega. E não é isso. Não é isso, assim. E isso precisa ser... A mulher precisa ser ensinada sobre isso, de que não é dessa forma. Ela precisa aprender a se colocar dessa forma, de não... Sim. Não é assim que rola aqui, ser humano que está comigo. E a outra pessoa precisa também parar e falar, opa, então realmente não é assim que é, não é assim que vai acontecer, né? Então, o que vai? Qual vai ser? E aí conversa, gente, conversar. A conversa é muito importante, o diálogo é muito importante e ele já pode ser uma preliminar. Então, existe toda essa coisa do dirty talk. Que seria isso, para quem não sabe? Eu não sei. Não tem uma... Eu não sei se tem uma tradução, Gabriel? Uma estimulação mental. Não sei se seria essa palavra, não sei. Não, mas é isso, só que tipo, em uma tradução livre ficaria como uma conversa suja,
só que suja não dá uma sonoridade boa. Porque não é sujo. Tem uma conversa picante. Sexy. Erótica, picante. Isso daí. Essas coisas aí tudo. Essa galerinha brasileira sabe como é. Sabe? Sabe. Então... E aí também vai depender de cada pessoa, de novo, de cada ser humaninho. Porque o que é erótico para cada um, o que é sensual para cada pessoa, não tem aquela coisa, aquela regra. Tem gente que acha algumas coisas que são... Tem gente que acha que uma coisa sei lá, é sensual e tudo mais, e outra pessoa que, sei lá, uma amiga dela, alguma coisa assim, já não é tão chegada, já acha aquilo meio frustrante e tudo mais, já não acha tanta graça. Então, assim, é aquela coisa realmente de ir falando, e vendo, e conhecendo, e sabendo o que dá certo, o que não dá. Então, conversa é tudo. Já é outro tipo de estímulo, né? Porque aí não tem nada a ver com o visual. Você está trabalhando ali a sua linguagem. Hoje em dia, WhatsApp, quarentena, áudios. Eu lembro de um post de um perfil assim, né? O poder que um áudio pode ter. E aí você trabalha também essa questão dessa sensibilidade. Tem um começo, porque preliminar também é isso aí, não é já o sexo em si. A ideia que tem de sexo ser só penetração faz com que sexo oral vire preliminar e qualquer outra coisa vire preliminar. Eu atendendo, eu falo para algumas pessoas, gente, preliminar é tipo assim, você chegou em casa, não precisa se preocupar com comida, com doce, com nada. Já arrumei, já lavei, já tá tudo tranquilo, as crianças já estão dormindo. Isso é preliminar. Para algumas mulheres isso é. Então, entender o que a pessoa gosta. Por isso que o diálogo é importante. Precisa entender que às vezes é aquela coisa, né, que até a Gabri falou. O sexo, ele não é aquela coisa ali e acabou, né? Ele tá em ele envolve muitas coisas. E a preliminar, ela faz parte do sexo também, do ato sexual, né? Faz parte, deveria fazer, pelo menos. Porque é onde tudo começa. E a gente... Quando duas pessoas ou mais pessoas estão juntas e estão se conhecendo e tudo mais... Elas vão sabendo quais são os pontos a serem estimulados, sejam eles os pontos físicos, mentais, enfim, até mesmo emocionais. Gente, com certeza, vocês não fazem ideia o quanto que para uma mulher, muitas vezes se sentir amada, acolhida, pode fazer ela realmente sentir tesão, se sentir confortável e à vontade para estar com aquela pessoa e querer estar com aquela pessoa. Então, assim, são muitos os pontos que podem ser trabalhados. Não são apenas pontos físicos. E olha que o corpo tá cheio de ponto erógeno por aí, hein? Mas não é só no corpo. É na mente também. Na mente. Né? São nas Agora palavras. esse nome também que a Gabriela falou, né? Estímulo mental. Interessante isso, né? É uma questão de outros tipos de prazeres, realmente. A gente fala, existe essa brincadeira, né? Do orgasmo com comida. Gente que gosta muito de comer e tudo mais. Eu. E aí, existe essa coisa da gente realmente ser... da gente realmente trabalhar tudo isso. E tudo... Assim, a possibilidade de tudo ser uma... Qualquer coisa pode dar em sexo. Né?
tem algumas coisas aí que você já ouviu, Gabriel, dos clientes, de ideias para misturar os brinquedos, os acessórios com alguma outra coisa? Eles falam sobre fantasias. Muitos utilizam os vibradores na relação a dois, assim, não é nem sempre sozinho. Isso não vai daquela coisa da Sabrina Sato de novo, que não comprei o vibrador só para mim. Eu vou usar para mim, mas eu também posso usar em um casal. Ou não casal, só uma coisa doida, assim. E é, tipo assim, tem muita gente que tem vergonha dos próprios fetiches por falta de conversa mesmo, porque não se sente confortável em conversar, mas eu entendo que o não se sentir confortável em conversar, mas eu acho que isso é um processo também. E é isso, muitas pessoas, isso é um bom assunto também, que muitas pessoas têm vergonha dos fetiches que elas têm, não sei se são padrões, não sei se seria padrões a palavra certa, mas por estereótipos. Não sei assim, se seria a palavra certa. Inclusive as mulheres, né? Por causa disso, e aí é isso. Muito Porque interessante. Tem muito essa ideia de que mulher não pensa sobre, não tem outras ideias sobre, e aí quando vê, não conta para a pessoa que tá sobre um fetiche, uma fantasia que tem, por vergonha, vai rir de mim, porque eu sonhei, não sei o quê. E aí não tem. E esse diálogo é um diálogo necessário, né? Para ser livre. Às vezes a pessoa tem vergonha até dela mesma, tipo, ela pensa e ela tem vergonha, e aí ela já reprime aquilo, né? E às vezes se sente mais confortável em falar virtualmente do que ao vivo. Isso também acontece muito. Sim. Verdade, tem muito disso. A pessoa, até que hoje, né, não sei como que tá, por conta da pandemia, eu andei lendo sobre o aumento de sexo virtual também, mas tem essa questão de ter essa liberdade virtual, e aí quando tá presencialmente não é a mesma coisa. Por estereótipos também, é muito isso. Ideias de que é proibido para mulher, essa questão de sexo em lugares diferentes, prazer de diversas formas. Tem tanta coisa. Eu li uma frase esses dias sobre a ideia do sexo padrão impede a potencialidade de outros prazeres. É mais ou menos assim. Com certeza. É extremamente limitante. Extremamente limitante. E aí volta para aquela questão do que a gente estava falando de como a ignorância e, enfim, preconceitos e tudo mais, e até mesmo, de novo, essa questão fundamentalismo religioso, enfim, de como tudo isso pode fazer as pessoas perder prazer, perder momentos bons, perder autoconhecimento. Então isso na verdade não é nem um pouco positivo para ninguém. Não é positivo para nenhuma das partes interessadas. Não. Dentro desse contexto aí, a gente coloca que é tão importante trabalhar diálogo quanto buscar terapia quando você perceber que tem algumas questões emocionais aí. Também médicos, né? Sempre bem-vindo para a gente estar cuidando da nossa saúde como um todo. Nem tudo tá só na cabeça, mas muitas das vezes, a maior parte. Isso já é um outro podcast que a gente poderia falar sobre algumas disfunções e tudo mais. O que mais a gente ouve nos consultórios? O que mais fala? Mas entender que estamos no mês que é comemorado Dia Internacional da Mulher e o quanto algumas coisas para as mulheres são negadas. Repetidamente. Essa questão da opressão, repressão é muito antiga. Pode parecer que não, mas ao mesmo tempo que ela é antiga, ela permanece atual. Não era pra gente estar discutindo sobre mulheres não conhecerem o próprio corpo ainda.
E se sentirem mal por conhecerem, né? Culpa, meu Deus, culpa mexe tanto com o emocional da pessoa, no sentido de como assim eu encontrei prazer aqui e sabe, é triste ver uma questão de uma mulher que descobriu e não quer correr disso, por mais que a gente saiba que podem ter questões religiosas, mas tem como mudar isso, né? E se não tiver alguém para conversar, procurar ajuda, porque não é um pecado que, meu Deus, né? Não estamos mais numa época de colocar a mulherada na fogueira com essas coisas, não. As bruxas aí, elas já estão soltas já. Estamos, né? Estamos soltas, no caso. Pelo menos as netas delas aqui. Revolucionário a gente ter uma pessoa tão jovem fazendo isso como a Gabriela. Sério, a sexualidade feminina e essa liberdade é revolucionária. O poder que a mulher pode ter, gente, pelo amor de Deus. Aí quando a gente fala sobre a mulher não saber o poder que tem, é isso. Eu não sei, porque algumas mulheres acham que o clitóris está ali para nada, né? Tipo assim, ele apenas existe. Enfeite. Tá ali porque, né? Tá. Mas a função dele é só para dar prazer. Brasil. A quantidade de terminação nervosa. Nervosa que ele tem. 3 vezes mais do que o homem, eu acho. Eu li que são Gabriel sabe? Não, é tipo bizarramente mais do que eu. Muito. É muito sensível. E tá lá só pra isso, gente. Sim. E é uma questão da mulher. Não. Tem mulher que nem fala sobre, não sabe pra que serve, né? E aí... Muita mulher acha que o prazer vem só pela penetração. Nem sabe da existência e da funcionalidade do clitóris. Não acredita que existe como chegar ao orgasmo pelo clitóris. Acha que é só por causa dessa heterossexualidade também, desse negócio. Já acha que é só penetração e aí vai lá e... Mas muita gente nem tem orgasmo pela penetração, né? Pois é. Não, e é aí o que a Bia falou, né? E aí que a gente vê o quanto que a heteronormatividade, ela pode ser e é muito ruim para muitas pessoas, assim. Muitas pessoas mesmo. E também, eu tava aqui lembrando, nossa, eu não sei como eu pude esquecer de falar sobre isso antes, mas que a gente tá falando de clitóris. Em muitos lugares, hoje, ainda, meninas, não mulheres ainda, têm o clitóris tirado. Porque eles têm como base que a mulher serve como aquela que reproduz apenas, né? Que vai servir como uma incubadora ali de filho só. Então, tem muita gente que ainda vive essa realidade. Isso é extremamente triste, revoltante, absurdo. E assim, é algo que precisa ser falado pra gente reconhecer o nosso privilégio do quanto da liberdade que a gente tem aqui. A gente tem essa liberdade aqui, pelo menos. Essa a gente tem. É verdade. Então, assim, gente, procurem, sabe? Procurem saber realmente, procurem se conhecer. A gente sabe que, como a Gabi mesma falou, muitas coisas são um processo, né? Ninguém aqui tá falando que vocês vão, sei lá, talvez acabar de ouvir aqui e pronto. Abriu-se um mundo e vocês não estão nem aí, vão falar com todo mundo, vão procurar sobre tudo, mas assim, aos poucos, sabe? Ir conhecendo aos poucos, ir procurando informação. Começa a seguir a Gabi, ver os conteúdos dela. E, gente, eu tô falando muito sério, eu não tô só porque ela tá aqui, não. É real, é muito bom. E segue lá, vocês vão gostar. É uma coisa muito... Realmente tem... Assim...
A proposta é só que as pessoas realmente entendam, que as pessoas saibam o que é, o que está acontecendo, como que pode fazer, enfim, como que pode usar, essas coisas. Então não é nada assim demais, não é uma coisa, né? É só informação, só isso. Sim, então não sim. precisa ter medo de informação. Na verdade, a gente deveria sempre procurar informação. Então procurem se informar, procurem, assim, realmente não ter esse preconceito, não ter esse medo de vocês mesmas, né? E perceber que sexo é preliminar, que também tem sexo oral, que também tem... Não, mas é bom isso que você falou, com relação a não precisa correr também, né? Não, afinal, a gente só mas tá é só dando ideia. Abrir a janelinha. Isso, porque a gente também sabe que não é assim, como eu falei. Não é, eu nunca fiz, eu nunca vi, não vai partir para comprar alguma coisa. Mas vai encher a Gabi de perguntas, olha. Pode encher de perguntas que eu respondo as perguntas todinhas. Então, isso vai aí. lá. E, gente, conversar com ela é uma delícia. Então, assim, vai, assim, só pela conversa, sabe? Só pela informação mesmo. Mal não vai fazer, vocês só vão estar lá vendo umas coisinhas ou outras. Vocês vão rir um pouquinho do negócio estourando na cara dela. Mas principalmente vocês vão ter muita informação e vocês vão ser muito bem recebidas. Com certeza. Isso é o mais importante, assim, essa questão do acolhimento e tudo mais. Não se preocupem com isso, porque vocês vão ter. Não vai faltar. E eu tava lembrando também de uma outra questão que não pode, que é tabu com mulheres e com homens. Mas o prazer anal, gente, ele existe. Você já estava falando sobre isso. Pois é. A gente estava falando sobre isso. Mas aí voltado para a questão da mulher, né? Assim, tem muita gente que acha que diz que mulher que tem o sexo anal é prostituta, enfim, garota de programa, enfim, quais são os nomes que as pessoas usam, não sei, mas que trabalham com sexo. E que esposa, namorada não faz esse tipo de coisa, gente. Moça direita, não faz quem quer. Faz quem quer. Faz quem quer. Essa é a questão. Faz quem gosta e quem quer. Pronto. E não tem essa... Não deveria ter esse tabu todo também em volta disso. É apenas uma outra forma de você, talvez, de sentir prazer. E se não sentir também, não precisa ficar fazendo pra agradar alguém. Não, exatamente. Se algo completamente... É outro modo de conhecimento, de você se conhecer e de saber dos seus prazeres. Exatamente. Sente muito prazer com a penetração anal e tem muita mulher que não sente nenhum prazer. E tudo você só vai descobrir vendo ali. Às vezes tudo sozinha, bem. ou às vezes com parceira. E tá tudo bem, exatamente. Tá tudo bem. Sim, essa verdade. É a questão. Tudo bem. Tem essa questão de se comparar com relação a isso, né? Se você vê numa notícia que em volta do orgasmo tem muito isso, né? Que todas as mulheres têm orgasmo com penetração. Mentira. Não, mentiraça. Todas. Descarada. Mentiraça, muito. Pelo porque amor de Deus, gente. O corpo, mulher tem muita... Não tem como generalizar, porque assim, as mulheres, elas são muito complexas e são muito diferentes. Tanto o corpo quanto o estímulo mental que a gente está falando, é tudo muito diferente. Então é muito único. E é aquilo, é isso que a gente está falando. Não tem problema, nem uma coisa, nem outra. A questão é, se permita. Porque assim, e se você sentir, mas só não sente, né? Não se permite, porque você acha que... Ou porque as pessoas falam, ou porque, enfim, ou porque falam que é feio, porque não é mulher direita não faz isso.
gente, mulher direita não é mulher direita, então. Vai ser a mulher que você é, não precisa. Deveria nem ter esse termo, mulher direita. Pois é. O que é Mas mulher a direita? fica querendo se encaixar, porque essa questão de dar um rumo, né? Você só vai fazer sexo de tal forma, só vai obter prazer de tal forma. Aí Sendo você que existem 1 milhão de formas. deleta todas as outras formas. E isso gera uma autocobrança muito grande nas mulheres. Vocês não têm noção de, não, porque aí eu não consegui, então não é pra mim. O que eu tô falando de procurar ajuda nos dois lados é porque existem algumas questões emocionais que em terapia é buscado ajuda, mas existe também questões fisiológicas, né? A gente tem mulheres que sofrem de vaginismo, anorgasmia, então é preciso fazer um diagnóstico para poder entender o que está acontecendo ali. E aí essa cobrança, né, de eu preciso ter um orgasmo. Quem falou? Tem mulheres que não têm com penetração, precisam descobrir outras formas. Então a gente não rotular também até como a pessoa obtém prazer é muito importante. Fica a dica. Ajuda pra caramba, galera. Pois é, gente. Vamos aí abrir a mente, abrir a cabeça e abrir o corpo também. No sentido de se conhecer. Vai lá, sabe? Tipo, o que você gosta, o que você quer, quem é você. E vamos lá, aos poucos, no seu tempo, mas vai, sabe? Porque senão também quem perde é você. Eu não deixo isso não. Vamos vestir aí a camisa do empoderamento nesse sentido, né? Da gente conseguir esse conhecimento sobre nós mesmas e a gente se colocar, se posicionar, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui talvez. Então, é tudo muito importante. E eu acho que é isso. Quer deixar uma mensagem aí, Gabi, para finalizar? Não, é isso. Não se obriguem, não se forcem também sei lá. Por exemplo, a masturbação é muito natural. Você não é depois que ouviu esse podcast vai, sei lá, fazer alguma coisa. É algo natural. Você vai ter que se sentir confortável com você mesmo. Então não se forcem também a sentir determinado tipo de prazer só porque os outros sentem. Não se comparem. E é isso. Ai, que perfeito. Não se comparem. Orgulho. Desculpa. Maravilhoso, gente. Amei. Obrigada, tá, Gabi? A gente Obrigada a vocês. A gente tá muito, muito, muito feliz que você tá aqui com a gente, que você veio, que você topou participar dessa conversa. Você é maravilhosa, a sua ideia é maravilhosa, o seu empreendedorismo, eu me enrolei para falar, desculpa, é maravilhoso e muito sucesso sempre. Você merece. E gratidão. Depois desse papo maravilhoso, só vou deixar aqui um pouquinho, vou deixar no ar que a gente vai ter uma surpresa que tem super a ver com esse papo. Fiquem de olho que nessa semana vocês vão ver aí no nosso feed. Isso. E é isso, gente. A gente fica aqui com mais um papo aberto. Adorei. Com Naves. Muito obrigada, Gabi. Todos sigam nosso ponto libido, @nosso.libido. E todos se conheçam também. Exato. Beijos. Beijos. Beijos.